Boa noite, minha irmã Maria Luísa. A paz do Senhor Jesus, minha irmã, seja contigo, com a sua casa, com a sua família. Jesus abençoe. Seja bem-vinda, minha irmã. Louvemos ao Senhor. Só Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Santo, santo é teu nome, Jesus. Estamos na tua presença, ó Deus. De todas as nações da terra, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmã Cida Moraes. A paz do Senhor, irmã Alana, irmão André, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A paz do Senhor, minha sobrinha querida Tânia Aguiar. Deus abençoe, minha querida. Seja bem-vinda em nome de Jesus. É muito bom estar com vocês aqui
nessa programação para louvarmos e exaltarmos aquele que é digno de toda a honra, toda a glória. A glória é tua, Senhor. A ti pertence toda a honra, toda a glória. Meu cunhado querido, Geraldo Magalhães, minha irmã Nilza Magalhães, sejam bem-vindos, meus queridos. Abraços para todos vocês. A paz do Senhor Jesus. É muito bom tê-los conosco, louvando, exaltando o Deus Todo-Poderoso. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos estar orando nesse instante, entregando nossas vidas, entregando essa live, essa programação nas mãos do Senhor. Sintonize com o Deus Todo-Poderoso nesse momento, pois estaremos entrando na sua presença, louvando a Ele, exaltando a Ele, glorificando a Ele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nós entramos mais uma vez em Tua presença, ó Deus, para Te louvar pela Tua grandeza, pelo Teu poder, pelo Teu amor, para Te louvar, para Te exaltar, para Te agradecer, Pai, por o Senhor ter nos enviado o Teu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz, para nos salvar. Pai amado, te agradecemos, meu Deus, porque não existe um amor semelhante ao teu. Nós te louvamos, nós te agradecemos por todos os teus cuidados, por mais um dia de vida, por mais uma vez estarmos aqui diante da tua palavra, diante do teu nome, Senhor. Te entregamos, Pai, cada irmão, cada irmã, todos esses amigos e irmãos que estão interagindo conosco nessa noite. Rogamos a tua bênção, a tua paz, os teus cuidados sobre cada lar, sobre cada família, os brasileiros, Pai, aqueles que estão em outras nações, como os que estão aí na França, em Portugal, todas as nações da terra, que nesse instante sejam abraçados, guardados, protegidos por ti, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. É muito bom estar aqui com vocês para mais uma programação. Vamos estar tocando esse hino mais uma vez. Esse hino que vocês estão ouvindo, esse hino é um hino de louvor. Um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Esse nós podemos cantar. Esse nós podemos usar.
Louvemos ao Senhor, minhas irmãs, meus irmãos. Maria Luísa, Cida, Tânia, Geraldo, Nilza. Louvemos ao Senhor, meus irmãos. Eliette. Santo, santo é teu nome, Jesus. Nilda Sandro, seja bem-vinda, minha irmã. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Glórias e aleluias pertence só a ti, Jesus. Glória a Deus. Geraldo aprendeu a palavra glória, né, Geraldo? Santo, santo é teu nome, Jesus. É isso, meus irmãos. Sejam bem-vindos, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero fazer um pedido para vocês. Mais um pedido, né? Esse irmão aqui é sempre fazendo pedido para vocês e vocês atendendo, né? Como eu tenho pedido para vocês se inscrever no canal, eu peço que vocês consigam também seus amigos, seus familiares, divulgue para eles, peça para eles também se inscrever nesse canal. Nós já estamos chegando ao número de 100 pessoas e peço que vocês divulguem, peço que vocês entrem lá. Nós já temos lá mais de 30 vídeos. Vocês entrem lá, façam comentários, nem que seja uma simples saudação, para que esse canal venha a crescer e milhares e milhares de pessoas venham ser alcançadas. Eu tenho recebido já muitos parabéns de irmãos de várias partes do Brasil, parabenizando esses vídeos, muitos irmãos agradecendo, muitos irmãos louvando a Deus por esse canal, né? Então pedimos a vocês que vocês consigam aí mais irmãos, mais familiares, mais amigos para entrar lá, dar seu like, para estar assim fazendo a sua inscrição e ajudando o canal a crescer, tá bom, meus irmãos? Esse pedido aí do vosso amigo, vosso irmão em Cristo, Pastor Rosivaldo Aguiar, sejam bem-vindos todos em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, nós vamos meditar nessa noite. Eu peço vocês para abrir suas Bíblias. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 23 do livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 23. Tá bom, meus amados? Peço que vocês abram aí suas Bíblias e acompanhem a leitura da Santa Palavra de Deus. Jeremias 23, estaremos lendo os versículos 16, 17, 21, 25 e o versículo 31, tá bom? Depois vocês peguem as suas Bíblias e leiam do versículo 9 até o versículo 40, que eu vou estar aqui resumindo por causa do tempo, mas depois vocês leiam aí do versículo, Jeremias 23, do versículo 9 ao versículo 40, tá bom, meus irmãos? Depois vocês estejam lendo os demais versículos, que eu não vou estar lendo para podermos ganhar tempo, tá bom, meus irmãos? Então, meus irmãos, hoje nós estaremos falando sobre falsos profetas, né? Falsos profetas ou pessoas que não têm discernimento bíblico, né? Pessoas que não têm discernimento bíblico podem ser, né, comparados a falsos profetas dentro da igreja evangélica, né? Como nós somos da igreja evangélica, temos visto, né, essas coisas acontecendo e nós somos levantados por Deus para estar alertando, né, a todos para terem cuidado, né? Para terem cuidado, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias se levantaria, meus irmãos,
coisas entre o povo de Deus pior do que esse vírus aí. E uma das coisas pior do que esse vírus aí são os falsos profetas. Então, nesse capítulo 23 do profeta Jeremias, ele fala sobre os falsos profetas que surgiriam no meio do povo de Deus. Então, vamos ler o versículo 16, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizam. Tenho ouvido o que eles dizem, aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. E eis que eu sou contra os falsos profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Amém. Glórias a Deus pela sua palavra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, meus amigos, a palavra de Deus é bem clara. A palavra de Deus nos diz que na igreja de Cristo, no meio do povo de Deus, existem ovelhas e lobos. No meio do povo de Deus, existe o trigo e o joio. No meio do povo de Deus existe os verdadeiros profetas e os falsos profetas. Ou como eu falei, pessoas que não têm discernimento bíblico. E aí falam que Deus falou sem Deus ter falado. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Nós dizermos que Deus falou algo sem Deus ter falado. E nos nossos dias tem surgido, meus irmãos, muitas pessoas assim. Quando inicia o culto, geralmente quando inicia o culto nas igrejas, o pregador que está lá pregando a palavra, ou alguém ali no auditório se levanta e começa a dizer, Deus está mandando dizer. E geralmente acontece isso nas igrejas durante os cultos. Pessoas se levantam, ou até mesmo o pregador, e usam o nome de Deus e começam a dizer, Deus mandou dizer. E aí começa o que nós chamamos de profetadas. O que nós e a palavra de Deus chama de mentiras. Prometendo, meus irmãos, bens materiais. Como o texto que nós lemos, falando, paz tereis. A pessoa está com a vida errada, a pessoa está desobedecendo a Deus, a pessoa está fazendo o que é mal, a pessoa está prejudicando o seu próximo, e esses profetas dizem, paz tereis. Deus está feliz, Deus está... Deus tem muitas vitórias, muitas bênçãos sobre você. E aí, meus irmãos, quantas falsas profecias, ou falsos profetas, falsas profetisas, se levantam em nome do Senhor, prometendo casa, prometendo carro, prometendo saúde, prometendo emprego, casamento, dinheiro, só coisas boas.
Se vocês, meus irmãos, pegarem a palavra de Deus e se vocês forem estudar as profecias que os santos profetas mandaram, falaram, usados por Deus, a maioria das profecias, meus irmãos, era de correção. A maioria das profecias que Deus enviava para o seu povo era de correção, era corrigindo o seu povo, era colocando o seu povo de uma forma boa, justa na sua presença. Deus chamando o seu povo para andar dignamente da sua presença. Mas a maioria das profecias de hoje é prometendo bens materiais, coisas materiais. E aí, meus irmãos, nós vamos, como eu falei, né, que iríamos comentar mais um hino. Existe um hino aí no meio evangélico, eu creio que vocês conhecem esse hino, que o título desse hino é Não Morrerei. O título do hino, eu vou cantar aqui tentar cantar um pedaço aqui, uma parte do hino, para vocês poder assim sintonizar, para vocês estar assim entendendo onde eu quero chegar, tá bom, meus irmãos? O hino diz assim: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Esse hino, meus irmãos, é muito cantado nas igrejas evangélicas. Esse hino é muito cantado no meio do povo de Deus, dizendo que eu e você não morreremos enquanto as promessas de Deus não se cumprir em nossas vidas. Só, meus irmãos, que as promessas que eles se referem, que eles dizem que é promessas de Deus, são promessas feitas por homens. São promessas feitas por eles, por falsos profetas. Eles prometem dinheiro, eles prometem bens materiais, eles prometem sucesso, eles prometem tantas coisas, e aí eles dizem que foi Deus que prometeu. E eles dizem que eu e você não morreremos enquanto essas promessas não se cumprirem. E aí, meus irmãos, nós vamos para a palavra de Deus. Depois você confere aí em Hebreus, capítulo 11, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O versículo 39, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Então, meus irmãos, muitos servos de Deus morreram sem terem visto certas promessas que foram feitas. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Moisés recebeu uma promessa de Deus que ele entraria em Canaã, que ele veria uma terra linda, que manava leite e mel. Mas a palavra de Deus diz que Moisés desobedeceu a Deus. Deus falou que Moisés falasse a rocha, para que da rocha saísse água. Mas Moisés desobedeceu e foi lá, pegou uma vara e bateu na rocha, bateu na pedra. E aquela pedra, aquela rocha, a palavra de Deus diz que tinha o tipo de Cristo, simbolizava Cristo. E Moisés bateu com aquela vara. E a palavra de Deus diz: olha, Moisés, tu vai ver a terra de longe. Deus falou para Moisés: tu vai ver a terra de longe, mas tu não pisarás lá por causa da tua desobediência. Então, meus irmãos, Moisés, essa promessa não se cumpriu na vida de Moisés. Deus prometeu que ele iria até Canaã, mas ele, por sua desobediência, não foi. O desejo de Deus
é que ele fosse, mas pela sua desobediência ele não foi. E as promessas, meus irmãos, que os profetas têm feito hoje nas igrejas, são promessas de bens materiais, promessas de coisas que não têm relação com o reino de Deus. As promessas de Deus, eu vou mostrar para vocês nas Escrituras, que são relacionadas ao reino de Deus. As promessas que Deus tem feito na sua palavra têm relação com o seu reino, tem relação com a sua glória. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui quais foram as promessas que Jesus fez para a sua igreja, para o seu povo. A primeira promessa nós vemos aqui em Mateus capítulo 4, verso 19. Jesus diz assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Essa é uma promessa de Deus, meus irmãos. Uma promessa do nosso Deus para o seu povo, para os seus filhos. Deus quer que eu e você, que nós sejamos pescadores de homens. Que nós possamos pregar o seu santo evangelho, ganhar almas para o seu reino. Essa é uma promessa de Deus. Bem diferente das promessas que temos visto por muitos profetas aí fora. E aí eles cantam essa música: não morrerei enquanto as promessas não se cumprirem. Não cante essa música, meus irmãos, que essa música não é uma música de louvor, de adoração a Deus. Além de não ser uma música cristocêntrica, além de não ser uma música em que o nome de Deus é louvado e exaltado do início ao fim, é uma música prometendo coisas que Deus não prometeu, prometendo coisas que Deus não promete em sua palavra. Outra das promessas de Jesus, a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, Jesus diz assim: felizes os pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os mansos, felizes os que têm sede e fome de justiça. Felizes sois vós, quando vós sofrerem perseguição por causa do meu nome. Então aí são promessas de Deus nas bem-aventuranças. A palavra de Deus diz, né? Felizes sois vós, quando sofrerem perseguição, injustiça, calúnia por causa do meu nome. Então, meus irmãos, aí sim é promessa de Deus. Deus prometeu, meus irmãos. A palavra de Deus diz que isso aconteceria conosco. Os servos de Deus seriam perseguidos, injustiçados, caluniados no seu santo nome. A palavra dele diz que nós seríamos perseguidos, odiados por causa do seu nome. E eu sei que isso já tem acontecido com você, já tem acontecido comigo, de muitas pessoas se levantar contra mim, contra você, por causa do nome de Jesus. Então, meus irmãos, bem diferente do que nós vemos esses profetas aí profetizando. A palavra de Deus também diz, meus irmãos, qualquer que quiser te bater na face direita, ofereça também à esquerda. Nós podemos dizer, meus irmãos, que aí sim é outra promessa de Deus que aconteceria na vida do seu filho. A palavra de Deus diz: se alguém quiser bater na tua face direita, ofereça também à esquerda. A palavra de Deus diz: não ajunteis tesouros na terra. Não ajunteis tesouro na terra. Enquanto os falsos profetas têm prometido dinheiro, riquezas, dizendo que eu e você seremos ricos, poderosos na terra, a palavra de Deus nos diz: não ajunteis tesouro na terra. A palavra de Deus diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Mas
Aqueles que vêm em nome de Deus, vêm dizendo, você vai ser grande na terra, você vai ser poderoso, vai ter muito dinheiro. Enquanto que a palavra de Deus diz, meus irmãos, que a minha e a nossa prioridade é o reino de Deus. A nossa prioridade é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, meus irmãos. É louvarmos e exaltarmos a Deus. O nosso reino é nos céus, a nossa cidade é nos céus. Nós estamos passando um pequeno tempo sobre essa terra. Então a palavra de Deus diz, não ajunteis tesouro na terra. Perguntaram também para Jesus, uma certa pessoa falou o seguinte, Senhor, onde tu fores, eu te seguirei. E Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Está vendo, meus irmãos? Enquanto os servos de Deus querem ser ricos e poderosos na terra, Jesus, o dono de todas as coisas, ele disse que não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Você sabe onde era a casa de Jesus? Você sabe onde era que Jesus morava? Jesus vivia viajando o tempo todo, meus irmãos, pregando o evangelho da salvação. Jesus viveu 33 anos voltado para fazer a vontade do seu Pai, ganhar almas para o seu reino, levar as almas para viverem felizes com Deus nos céus. Esse era o desejo de Jesus. Essa era a vontade de Jesus. Mas a vontade, o desejo daqueles que dizem ser cristãos é juntar tesouros na terra, é ser famosos, poderosos na terra. Enquanto a palavra de Deus diz que Jesus disse assim, vós sereis odiados por causa do meu nome. E você, meus irmãos, você pode ver nos evangelhos quanto Jesus sofreu, quantos apóstolos sofreram. Lá mesmo em João 8, a palavra de Deus diz que quando Jesus terminou de pregar, de fazer a sua pregação, as pessoas pegaram pedras para atirar em Jesus. Depois você leia lá João 8. Pegaram pedras para atirar em Jesus. E hoje as pessoas querem ser famosas em nome de Jesus. Querem ter dinheiro, fama, sucesso em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, meus irmãos, Jesus disse, não vim trazer paz à terra, mas morte. Por minha causa haverá discórdia entre o filho e o pai, a mãe e a filha, a nora e a sogra. E nós temos visto isso acontecer, meus irmãos. Quando um da família diz, eu vou seguir Jesus, eu vou ser um servo, uma serva de Jesus, os primeiros que se levantam contra, na maioria das vezes, são os familiares. São aqueles que fazem parte da família. Se levantam contra aqueles que dizem, eu quero servir a Jesus, eu quero fazer a vontade de Jesus. E aí fica pai contra filho, mãe contra filho, irmão contra irmão, nora contra sogra, por causa do evangelho, por causa da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz também, meus irmãos, que não há comunhão entre a luz e as trevas. Quando entregamos nossas vidas a Jesus, a palavra de Deus nos diz que nós saímos do reino das trevas e entramos no reino da luz. E aí, por isso que há essa discórdia, muitas vezes no meio da família, porque é trevas contra a luz, as trevas se levantando contra a luz. Por isso que Jesus diz, não vim trazer paz à terra. A paz que Jesus promete, meus irmãos, para mim e você, é uma paz interior. Ele disse, né? Em mim tereis paz, no mundo tereis aflições.
Então, essa é a verdadeira palavra de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho, meus irmãos. A paz que Jesus te promete, a paz que Jesus nos promete, é interior. Em mim, disse ele, tereis paz. No mundo tereis aflições. Ele ainda disse: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aí eu pergunto para vocês: vocês sabem como os apóstolos morreram? Vocês sabem como os apóstolos morreram? Vocês sabem como Jesus morreu? Eles morreram de velhice? Foi assim que eles morreram? Os apóstolos, nosso Senhor Jesus Cristo, eles morreram de velhice? Não. A maioria deles, meus irmãos, foram assassinados. Até o nosso Salvador foi assassinado. Foi levado, crucificado numa cruz, onde ele teve ali o seu corpo todo desfigurado, chicotadas, muitas chicotadas ele recebeu, por causa dos meus e dos teus pecados. Quem mais sofreu foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E todos os apóstolos, com exceção de João, o João que escreveu o Apocalipse, todos os apóstolos também foram assassinados. Tiveram mortes cruéis. E hoje, as pregações que mais nós ouvimos nas igrejas é: você vai ter paz, você vai ser abençoado, você vai ser próspero, você vai ser feliz todo lugar que você for. E não é bem assim, meus irmãos. O nosso sucesso, a nossa paz, o nosso êxito, a nossa felicidade está em Jesus Cristo. A nossa paz está em Jesus Cristo e não aqui nessa terra e não aqui nesse mundo. Jesus disse o quê? No mundo tereis o quê? No mundo tereis aflições. Mas os profetas usam os púlpitos das igrejas, os profetas, as profetisas, para pregar paz para as pessoas. Paz terrena, paz no mundo. E esses profetas não são profetas de Deus. Não são pessoas, meus irmãos, usadas por Deus para pregar sua palavra. Então esse hino aí, que eles cantam: não morrerei enquanto as promessas não se cumprir. Meus irmãos, Deus não fez promessas pela minha boca, nem pela vida de homem nenhum para você. As promessas de Deus que Deus fez estão registradas na Bíblia Sagrada. E a principal promessa de Jesus Cristo para aqueles que creem nele, ele disse: eu vou para o céu, mas eu voltarei e vos levarei para viver comigo eternamente. Essa é a principal promessa, meus irmãos, que eu e você devemos crer, devemos esperar, de irmos morar com Jesus eternamente nos céus. Essa sim, e nós vamos receber essa promessa depois de mortos, ou então depois do arrebatamento. Só depois da morte ou depois do arrebatamento é que nós vamos viver nos céus para sempre. Que a palavra de Deus diz que nós seremos ressuscitados, receberemos um novo corpo e iremos morar no céu para sempre. Mas essas promessas, feitas por esses profetas e profetisas, prometendo bens materiais, prometendo prosperidade, fuja desses profetas, meus irmãos. Leia, depois você leia lá o livro de Jeremias 23. Esses profetas que vêm em nome do Senhor, dizendo: o Senhor falou, o Senhor disse. Eu já tenho, meus irmãos, 40 anos no Evangelho. Nunca dei crédito a esses profetas, a essas profecias. E Deus sempre tem estado comigo. Deus sempre tem me abençoado. Deus sempre tem me guardado. E eu nunca dei crédito a esses profetas. Cuidado com esses profetas que vêm em nome do Senhor,
vem dizendo, eu sou um profeta do Senhor, eu sou uma profetisa do Senhor. Tenha cuidado, meus irmãos. Tenha cuidado com esses hinos, com essas músicas que são cantadas, que foram feitas para exaltar o homem. A música, a verdadeira música, deve ser feita para exaltar a Deus. Exaltar e louvar a Deus. E louvor quer dizer o quê? Elogios. Louvor quer dizer elogios, meus irmãos. Elogios. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês de música que nós devemos usar para louvar a Deus. Como aquela música, ao único que é digno de receber. Essa música, sim, devemos usar para louvarmos a Deus. Aquela outra, em espírito, em verdade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ou então aquele outro, Deus é Deus, de Delino Marçal. Deus é Deus. Então, meus irmãos, são músicas assim, são louvores assim, que nós devemos usar para louvar e exaltar o nosso Deus. Tenha cuidado, meus irmãos. Tenha cuidado com esses profetas que vêm em nome do Senhor, dizendo que estão fazendo a vontade de Deus, dizendo que são profetas de Deus. Tenha cuidado com esses profetas. Cante músicas para Deus, músicas que do início ao fim louve, elogie, exalte o nome bendito e poderoso do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão. Deus abençoe todos vocês. Nós vamos fazer uma oração por todos vocês, tá bom? E desde já voltamos a lembrar vocês que não se inscreveram ainda, se inscrevam no canal, tá bom, meus irmãos? Se inscrevam no canal, tá? Entre lá no canal, se inscreva, faça sua inscrição, você que não fez ainda sua inscrição, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Vamos estar orando, né? Nesse momento. Depois estaremos encerrando esse vídeo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, pela tua palavra, que mais uma vez foi pregada, foi ministrada. Deus amado, pedimos, ó Deus, que o Senhor tome, Pai, todos os teus filhos e filhas que estão, ó Deus, ouvindo, assistindo esse vídeo, Pai. Que todos possam, ó Deus, estar recebendo a tua direção, os teus cuidados. Guia, Senhor, ilumina, proteja a vida de cada um. Que todos possam ser guiados, iluminados, orientados pelo teu Santo Espírito. Proteja, Pai amado, essas vidas, proteja o teu povo dos falsos profetas. Deles a cada um, Pai, dá a cada um entendimento, sabedoria da tua palavra, para que nenhum dos teus filhos venham ser enganados pelos pregadores que dizem ser profetas e profetisas do Senhor. Proteja o teu povo, Pai, proteja de todo mal. Que eles possam, Senhor, entender, que todos possam entender que a principal promessa de Jesus, que ele prometeu para o seu povo e sua igreja, é que ele vai voltar. Jesus voltará e levará o seu povo para viver feliz nos céus. Amém. Então, meus irmãos, a felicidade, as bênçãos, a proteção, a segurança que o nosso Deus nos prometeu é lá na glória, meus irmãos. Agora aqui na terra, não. Aqui na terra ele disse que eu e você teremos aflições. Nós teremos aflições neste mundo. Seja forte. Seja um homem ou uma mulher de Deus forte. Não fique buscando bênçãos materiais.
porque Deus já nos deu braços fortes, inteligência para trabalharmos, para conseguirmos. Peça a Deus sabedoria para viver na presença dele. Peça fé a ele. Peça fé. Peça que ele aumente sua fé, que lhe dê sabedoria, que guarde a sua alma. É isso que nós devemos pedir a Deus, meus irmãos. Que ele nos guarde na sua presença. É o que mais nós necessitamos. É ficarmos firmes na presença de Jesus. Não são bênçãos materiais. Nós oramos, pedimos essas coisas, mas a principal é essa: pedirmos para vivermos, sermos filhos e filhas obedientes do Senhor. Amém? Que Deus abençoe aí Eliette, Deus abençoe Geraldo, Nilda Sandro, Marilene Luna, Deus abençoe Marilene Luna, seja bem-vinda. Sandoval Sandro, Deus abençoe todos vocês, sejam bem-vindos. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Maria Rita Pereira Damasceno, seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Tânia Aguiar, minha sobrinha, Deus abençoe meus irmãos. Deus abençoe cada vida, todos vocês que interagiram conosco, que participaram conosco nessa noite. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nossa irmã Cida Moraes, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite para todos. E aguardamos vocês no próximo domingo, às 9h30 da manhã. A escola bíblica dominical que faremos através desse vídeo, tá bom, meus irmãos? Queremos contar com vocês no próximo domingo, às 9h30 da manhã. Estejam participando, tá bom? Deus abençoe todos. Tenha uma noite feliz, abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, meus irmãos, louvemos ao Senhor com hinos que exaltam, que louve a Deus. Lembra daquele hino? Deus é Deus. Esse hino fala de Deus, elogia a Deus do início ao fim. A paz do Senhor Jesus. Tenha uma boa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo.